Olá, bom dia! Estamos no ar a partir de agora, ao vivo, com muita informação no seu rádio. Agora são 7 horas e 1 minuto. Vamos juntos por aqui trazendo as informações para você até às 8 da manhã. Bom dia, Claudio César. Bom dia, Henrique Ferian. Bom dia a todos que dão audiência à nossa programação. Bom dia, André Torres. Uma ótima sexta-feira a todos nós, né? Vamos juntos, com muita informação para você, ao vivo, com o oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma. Tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodóvio Garcia, no Santos Dumont, na Yamaguchi Kankit, na Vila Carioca, e na Urias Ribeiro, no Jardim Progresso. Big Com Materiais de Construção, na Clodóvio Garcia, 2150, Vila Aro. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras, com a Manuel Pedro de Campos, e na Maria Guilherme Esteves, no Jardim Maristela. E Brasil Grill Restaurante, almoço todos os dias, entregando também pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. 72, muitos destaques para você na edição de hoje do nosso jornal, você confere. Semeia promove ações especiais na Semana da Água. Reformulação, o governo e Ministério Público debatem ações no aprimoramento da rede de proteção à mulher. No mês da mulher, a Prefeitura promove palestras sobre violência e empoderamento no próximo dia 17. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Pois é, vamos lá atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha nessa edição de sexta-feira, 14 de março do nosso jornal. Bom, para falar que as condições seguem as mesmas dos últimos dias, chuvas isoladas, caem no Mato Grosso do Sul, caem na região de Três Lagoas, muito pouco ainda, óbvio, dentro da cidade, mas bem chover de maneira irregular, mas pelo menos as temperaturas estão equilibradas, né? Vai subir um pouquinho mais? Pode ser, 33, 34, até 35 graus, pode acontecer. Mas pelo menos, Cláudio, a gente não tem nenhum indício de ontem, pelo menos, né? Não ficamos dentro aí das temperaturas mais altas, das 100 cidades com temperaturas mais altas do Brasil. Três Lagoas não apareceu no ranking, o que é uma ótima notícia para quem era figurinha carimbada de calores extremos, né, no Brasil nas últimas semanas, viu, Cláudio? Perfeito, né? O clima, pelo menos aqui, deu uma diminuída. Você prestou atenção no que aconteceu, o fenômeno que aconteceu ontem à tarde? Ou por volta das 14 horas, a cidade ficou rodeada de nuvens inclusive pesadas, nuvens até escuras, e não choveu nada. Isso é um fenômeno, é incrível, né? Eu pensei de trovoada, inclusive, exatamente, né? Pensei que ia chover pra caramba e não choveu nada. É brincadeira. E depois ficou muito quente, inclusive. Verdade. A temperatura, ela deu uma leve diminuída, foi para casa dos 28 graus na parte da tarde, depois desse episódio, né? Mas, né, não chove, beleza, mas não faz calor também, tá tudo certo, aquele calorão, né, absurdo que a gente viveu, tá ótimo. Seguimos desse jeito, segue hoje parecido, final de semana vai ser a mesma coisa, com condições de pancadas de chuva isoladas aqui para os lados de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul, onde vem chuva, vai chover, mas ainda, obviamente, não é claro quais localidades teremos chuva, mas vai chover no Mato Grosso do Sul, em algumas regiões, inclusive, bastante chuva, né? Vamos torcer para que seja a nossa. Vamos ficar de olho nisso aí. Bom, temperatura agora em Três Lagoas 25 graus, umidade em 89%, Campo Grande tem 23, umidade lá em 94%, e Corumbá registrando aí nessa manhã de sexta-feira 23, umidade também em 94%. São os destaques das informações do tempo para você que nos acompanha. Bom, vamos lá, 7 horas e 5 minutos, porque a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, irá realizar atividades educativas e culturais na Semana da Água, que acontece neste mês de março. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. As ações começam na quarta-feira que vem, dia 19, com palestras sobre o Dia Mundial da Água, abordando a importância da conservação dos recursos hídricos. As palestras acontecerão no CRASE às 8 da manhã até às 14 horas. Na quinta-feira, dia 20, tem contação de histórias Lili, o segredo da água mágica no Sei Maronita, no bairro Jupiá.
às 14 com 2 sessões sequenciais. Já na sexta-feira, dia 21, a atividade acontece lá no Arapuá com uma apresentação às 10 e outra às 13 horas. O evento contará com a participação da vice-prefeita de Três Lagoas, Vera Helena. Então tá aí, né? Esse mês de março também é um mês importante. Vamos falar desse recurso valiosíssimo para a humanidade, que é a água. E a água, né, consumível, que é a água doce, que a gente precisa preservar, obviamente. Mas, de qualquer maneira, há algumas cocitas sendo realizadas, principalmente voltadas para as crianças, né? Que é a futura geração. Perfeito, perfeito. Nós precisamos conscientizar nossas crianças, nossos alunos, né? Desde cedo da importância da água, né? A importância de nós preservarmos esse recurso, que o Brasil é um país agraciado, né? Pela natureza. Nós temos água em abundância, água doce em abundância, mas tem países por aí que andam passando uma dificuldade danada. E até em algumas regiões do Brasil também, né? Então, temos que preservar, principalmente as nossas nascentes, né? Conscientizar de que nós precisamos preservar as nossas nascentes, porque é daí que nasce, né? É na nascente, aquele reguinho d'água, vai para um córregozinho, que vai para um córrego maior, que vai para um riacho, que vai para um rio, né? E que faz a grandeza aí. Fora os aquíferos, né, que nós temos, o principal deles é o Guarani, né? E nós temos que preservar, mas infelizmente você vê gente aí fazendo o que quer com água, né? Achando que nunca vai acabar. Eu não sei se você viu nos últimos dias, reverberaram uma informação onde os cientistas teriam encontrado um oceano a 700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Se fala que é o 6º oceano que foi descoberto, né? E eles conseguiram chegar a essa informação, espalhando aí sismógrafos lá nos Estados Unidos, tal, fazendo uma varredura, e acabaram encontrando aí essa água subterrânea a 700 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Então, quer dizer, é algo que até hoje, né, tem coisas que acontecem aqui na Terra que a gente fica ainda se perguntando, né? Será que a gente sabe tudo? Sabemos nada a respeito de nada, né, Cláudio? É uma descoberta muito interessante e intrigante, inclusive. Claro, inclusive aí eu já fico pensando, como é que nós vamos ser água potável, né? Ser água doce? Como é que nós vamos fazer para colocar uns canos, né, para chegar até lá, né? São 700 quilômetros. E outra questão, né? Você vê que, assim, o oceano, por exemplo, nós temos os nossos oceanos aí, né? Tem regiões profundas e profundíssimas no nosso oceano que tem animais, por exemplo, espécies, né, de peixes que o homem nunca nem viu, né? O ser humano nunca nem viu. De vez em quando aparece um aí, entendeu? Esses dias mesmo apareceu um aí com a cara de... parecendo que era um monstro. Um peixe monstro. Então é assim, nós ainda estamos em descobertas. E da mesma forma aí que tem algumas regiões no planeta. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem no Discovery sobre uma região remota lá da Mongólia, onde os mongóis eles têm eles são devotos lá, o Gengis Khan. Então tem um lugar lá místico que o povo não chega mais nem a pau, a comunidade nativa lá não aceita ninguém chegar, quer dizer, é um lugar inóspito que o homem nunca chegou, que a comunidade não deixa, só eles mesmo lá que sabem o que acontece. Como tem comunidades isoladas no Brasil, no Amazonas, não vai muito longe aí no estado de Rondônia, por exemplo, às vezes a gente fala, o Amazonas. Eu estou falando do estado de Rondônia, comunidades isoladíssimas, que nós só sabemos porque alguém vai lá e coloca uma câmera escondida lá e sai, deixa lá o negócio. Enfim, o mundo tem seus mistérios, né? Como tem os mistérios também. Olha, inclusive, como você está dizendo isso aí, existe uma fala de cientista que nós conhecemos mais o espaço do que o fundo dos nossos oceanos. Nem tanto, porque tem muita coisa para ainda, né? E até hoje tem mais perguntas do que respostas. Claro, né? claro. Mais perguntas Mas do que você respostas. vê, por exemplo, geleiras que nós temos geleiras. Não sabe nada. Será se a Cordilheira dos Andes ela é totalmente conhecida em toda a sua extensão?
Tem né? muitos mistérios né? ainda, né? Os Alpes, por exemplo, né? O Everest, né? E outros, né? Será que são conhecidos mesmo? E essa questão da água está colocando em xeque aquela história de sempre, né? De que a água na Terra teria vindo quando os cometas se chocaram com o planeta lá atrás na formação, né? Agora eles estão sugerindo que parte dessa água teria infiltrado do interior da Terra ao longo de bilhões de anos. Certo. Então, algumas coisas podem mudar aí. O que a gente conhece da história já há muito tempo podem ser alteradas. De nos repente próximos anos, é Tudo uma pode reserva acontecer. para o futuro da humanidade, né? Quem sabe? Né? Enfim, mistérios que temos e muitas perguntas e respostas bem vagas, a verdade é essa. 7h11, 7h11, aqui para os lados do Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel, com o objetivo de reformular e ampliar a rede de proteção da mulher. Riedel e o vice-governador Barbosinha receberam no início da noite de ontem, de quarta-feira, aliás, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Romão Ávila Milão Júnior, com demais representantes do órgão, por uma reunião de trabalho com sugestões e iniciativas que já estão sendo adotadas para melhorias no fluxo e atendimento na Casa da Mulher Brasileira. São inúmeras iniciativas que nós estamos aqui com os colegas especialistas em cada uma das áreas, desde a Casa da Mulher, o GACEP, o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo de Atividade Policial do MP, e conseguimos levantar já o passivo e aquilo que nós faremos integrados com a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil relacionados aos boletins de ocorrência. Vamos integrar todos os sistemas, Tribunal de Justiça, MP, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, para que todos os integrantes do Sistema de Justiça tenham isso de imediato. Depois iremos também para o formulário de análise e de avaliação de risco, atualizando de forma eletrônica. Nós temos este ambiente no Estado para a construção conjunta entre os poderes e instituições de melhoria para a sociedade sul-mato-grossense. O coordenador do grupo de trabalho criado pela gestão estadual Barbosinha ressaltou que a integração e a experiência do Ministério Público e seus promotores especializados em segurança pública, bem como nas demais áreas como tecnologia, vão contribuir para o aprimoramento e avanço da rede de proteção na Casa da Mulher. A pedido do governador, tudo o que for necessário para aprimorar e melhorar e criar um ambiente de segurança será feito e servirá de referência para todo o Estado. Nesse aspecto de participação do Ministério Público, ele é fundamental, garantiu Barbosinha. Romão Ávila acrescentou ainda que também será criada uma força-tarefa para apreciar os procedimentos do passado e também sugestões de novos fluxos. O objetivo maior é que nós tenhamos aí uma melhora no atendimento de porta lá da Casa da Mulher até a decisão final do Judiciário. O governo estadual tem trabalhado para aperfeiçoar a rede de proteção à mulher, integrando os poderes com a penalidade de dar agilidade nos processos e melhorar o atendimento prestado às mulheres vítimas de violência. Então todo mundo aí se mexendo para melhorar esses processos que a gente sabe que ainda não funcionam, né, Cláudio? Não tá legal não, porque teve debates acalorados na Assembleia Legislativa essa semana. Perfeito. Aliás, esse debate está acontecendo não só na Assembleia, como também no Estado todo, né? Nas rodas de conversa, enfim, né? Mas precisa melhorar o atendimento, os protocolos, precisa melhorar a situação, porque infelizmente a toda hora acontece uma notícia triste aí, né? Notícias que a gente não gosta nem de dar, né? Mas infelizmente acontece. Inclusive, o deputado Paulo Correa, ele passou por isso na família, né? Recentemente, porque ele denunciou falhas no sistema de justiça e segurança pública, num caso de violência doméstica envolvendo a sobrinha, foi agredida pelo companheiro no dia 3 de março, recente. Ele criticou o atendimento da Delegacia de Atendimento à Mulher da capital por erro na confecção do boletim de ocorrência e desembargador que, além de liberar o agressor com o uso de tornozeleira, permitiu visita à filha do casal. Então, quer dizer, é uma situação grave que a gente atravessa, não por conta do sistema, é por conta das pessoas que estão operando o sistema, que obviamente estão lá por estar, né? Parece que estão fazendo aquilo forçado, empurrado. E aí tem que melhorar e tem que integrar como o Ministério Público e o governador estão fazendo, mas obviamente tem que capacitar os servidores, os delegados, as delegadas que estão à frente desses casos, porque são casos sensíveis, viu, Cláudio? A gente está falando de violência doméstica e que são coisas que acontecem rotineiramente, infelizmente, e quando a mulher denuncia muitas vezes, ela não se sente protegida, porque quem está atendendo não passa confiança.
E esse é o problema, e erra no processo, elabora o boletim de ocorrência de maneira errônea. Então são coisas graves, e que precisam, obviamente, passar aí por análises profundas. E capacitar a galera, viu? Vamos voltar no caso da jornalista Vanessa, né? Por exemplo, ela foi lá, o camarada agressor já tinha um histórico de várias agressões. Quer dizer, a pessoa que está denunciando não pode saber, por causa de segredo de justiça. Sim. E os cambal de bica, já tu sabe o porquê disso. A pessoa que é o servidor público, que foi concursado, que foi preparado para servir, para atender a comunidade, principalmente uma pessoa. Se uma mulher que foi sofreu uma violência, quer seja ela qual que seja, chegou lá na delegacia porque ela está precisando de ajuda e de atendimento. É a mesma coisa quando você está doente, você vai no posto de saúde, você vai procurar uma autoridade médica, alguma coisa assim, é porque você não está legal, porque se você está bem, você não vai lá. Exceto algumas excepcionalidades de gente querendo fazer outro tipo de coisa, mas no geral, no cômputo geral, quem vai ao médico é porque está precisando de um atendimento. Aí você, de repente, chega lá, você não é bem atendido, entendeu? E não é só, estou dando duas referências aqui de dois setores da vida pública, mas de repente em outros setores também, você entendeu? Então, é difícil. No caso, por exemplo, que aconteceu lá nessa DEAN, em Campo Grande, já aconteceu agora de novo um atendimento horrível, já na segunda vez, com a jornalista de novo, entendeu? E o pessoal já está pedindo a cabeça lá da delegada novamente. Quer dizer, gente, o que está acontecendo? Se a pessoa não quer servir, não quer atender, cara, não presta o concurso, vai fazer outra coisa, vai procurar outro setor, né? É muito complicado isso, muito complicado mesmo. Agora você vê, as coisas estão começando a aparecer. Olha aí, alguém da família de um deputado, e não é de um deputado de primeiro mandato, é um deputado de muitos mandatos, já foi presidente da Assembleia Legislativa, né? É onde você vê como é que é. Sabe o que é mais grave nessa história? Ele disse o seguinte, que ao buscar ajuda da polícia, a sua família foi surpreendida com a inversão de papéis no registro da ocorrência. O sobrinho, irmão da vítima e advogado, foi até a delegacia para relatar a agressão como informante, e aí ele acabou sendo tratado no boletim de ocorrência como indiciado. E o caso, a delegada que atendeu a sobrinha de Corrêa teria sido a mesma que atendeu a Vanessa Ricardo. Então, pra você ver, então, será que essa delegada já não tá de má fé lá na lida do seu dia a dia? E outra coisa, as autoridades, por mais que o servidor tem todo o seu direito garantido na forma da lei, mas as autoridades acima disso têm que tomar providência, né? Tem que tomar providência, no mínimo essa pessoa tem que ela tá com um problema psicológico, ela tem que ser afastada do seu trabalho. Nós não estamos dizendo aqui que tem que ser demitida, isso aí não, porque tem todo o processo legal, né? O direito do contraditório e tudo mais, garantido pela lei. Mas essa moça não pode estar atendendo, porque já é a segunda, a terceira vez, já várias vezes que estamos denunciando. E aí o desembargador também, viu, sobrou pra ele porque ele fez aquilo que não deveria ter sido feito. Ele liberou o uso da tornozeleira eletrônica pro agressor e ainda permitiu que visitasse a filha que tem com a vítima. Colocou em risco a vida da sobrinha, né? Sim. E, obviamente, todo mundo que chegou perto da criança, é filha, mas nesse caso aí a gente tem que ter. Não, e nesse caso, esse cara. Podia ter matado a mulher e a criança. Nesse caso, esse cara agrediu a sua companheira com a filha no colo. A companheira estava com a filha no colo e ele agrediu. Tem os vídeos. Isso, tem os vídeos disso aí. Gravíssimo. E, obviamente, a gente espera que esse cenário mude. E olha que tá todo mundo em cima falando de casos de violência doméstica, viu? Depois do feminicídio da jornalista Vanessa Ricardo. Tá todo mundo falando. E mesmo assim parece que, né, é mais um caso, deixa pra lá, vai continuar acontecendo. Não é assim que funciona, né? Não é dessa maneira que as coisas funcionam. 7h20. Vamos pro intervalo? Já já a gente volta, trazendo mais pra você nessa manhã de sexta-feira. Fique por aí. Estamos apresentando Difusora Notícias.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h23, 7h23, estamos de volta por aqui, trazendo mais informações para você que nos acompanha. Obrigado pela companhia e pela audiência. Na semana que vem, a Câmara Municipal será palco de uma ação da Prefeitura por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, voltado para o empoderamento feminino, tá? Com uma programação diversificada, a iniciativa tem como objetivo proporcionar informação, apoio e motivação para os participantes, além de fortalecer a rede de apoio, de prevenção. E as pessoas podem se inscrever acessando o site da administração municipal. Às 8h30, cerimônia de abertura. E tem seminário com a delegada Sara abordando a Lei Maria da Penha. 19h50, palestra do Sebrae com o tema Motivação e Empoderamento. Às 20h30, coffee break para acolhimento e confraternização, com foco na capacitação e conscientização. Palestras e seminários para fortalecer o papel da mulher na sociedade. O evento também é uma oportunidade para as mulheres que desejam se informar, trocar experiências e se fortalecer diante dos desafios do cotidiano. E durante o mês, uma série de ações estarão acontecendo em Três Lagoas. No dia 18, o projeto Conhecer para Combater, lá na Unidade de Saúde da Família Eldorado, também terá esse projeto sendo levado para as usuárias. No dia 19 de março, Mulheres que Inspiram, lá na Feira Central, às 18h30. E também em 21 de março, Nossa História dá um livro às 13h30 lá no CRAM. Evento realizado que reunirá relatos de mulheres que superaram a violência. 28 de março, Café com Prosa, lá no CRAM também na parte da tarde. E dia 31 de março, finalizando, palestra com o Dr. Olavo, às 18h30 na Câmara, encerrando atividades com o defensor público, abordando a construção de uma cultura de respeito e igualdade com ênfase na educação dos homens sobre atitudes não violentas. Então tá aí o mês da mulher, que a administração municipal está fazendo a parte dela, com uma série de ações, começaram no dia 1º e seguem até o dia 31 de março, viu, Cláudio? Perfeito, perfeito. O mês de março é um mês de várias atividades relacionadas à questão da mulher, né? Então, não só a prefeitura, como várias outras entidades aí, vários grupos de pessoas que fazem acontecer a nossa sociedade estão discutindo esse assunto, né? Debatendo esse assunto em palestras, conscientizando. Eu acho que tem que fazer isso não só no mês de março, como deve fazer o ano inteiro, né? Sempre debatendo essa temática tão importante, muito importante para a nossa sociedade. É isso, agora são 7h25. E o IPVA? O IPVA, arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, teve retração
de 5,56% dos primeiros 2 meses do ano. A informação consta no portal da transparência do governo do estado. O percentual indica recolhimento de 242 milhões, pouco mais que isso, né? Em janeiro e fevereiro, pouco mais de 14 milhões, a menos que os 256 milhões e 282 mil arrecadados no mesmo período do ano passado. A previsão para 2025 inteiro é uma arrecadação de quase 480 milhões. A Cefaz foi questionada sobre o motivo da queda, mas não se explicou por enquanto. No entanto, dados do Detran de Mato Grosso do Sul mostram que nos 2 primeiros meses do ano passado ocorreu 10.040 emplacamentos e em 2025 caiu para 9.643. Primeiro emplacamento com queda de 3,95%. O maior valor cobrado pelo imposto em Mato Grosso do Sul é de R$ 87.470. A cifra será paga pelo proprietário de uma McLaren 720S Coupé avaliada em quase 3 milhões de reais, registrada em Campo Grande. Além disso, o menor valor do IPVA será de R$ 26,94, referente a um ciclomotor de uma montadora chinesa, modelo Jet, avaliado em apenas R$ 1.347, também registrado na capital. Já o veículo mais comum tributado em Mato Grosso do Sul é a Bis 125, uma moto com valor venal médio de R$ 14.500. Para motocicletas, a alíquota do IPVA é menor, fixada em 2%. Outros impostos, ainda conforme o portal da transparência, nesse mesmo período de janeiro a fevereiro, foi arrecadado 944 milhões em ICMS e outros impostos, ainda taxas e contribuições de melhoria, 9.600.000, receita patrimonial 47.600.000, receita e serviços em torno de 68.716 reais. Então tá aí os impostos nesse começo de 2025 e o IPVA tem essas variações, né, Cláudio? Um ano arrecada um pouco mais, outro um pouco menos, mas no geral vai se mantendo a média. Mas esse veículo aí de 3 milhões de IPVA... Puxa vida, hein? Rapaz, quanto veículo dá pra comprar pra gente? Nós andamos num veículo aí de uma mixaria. Imagina, quem será? Fica quem a pergunta, será, né? E quanto que não vale esse veículo? Essa McLaren. Quantos por cento que pagaria esse veículo aí de IPVA? 2%? Vamos ver o preço dessa Não, McLaren. você tá doido, essa A McLaren título de aí. curiosidade, É, vamos ver o preço desse veículo. Ó, essa McLaren é da casa de 60 milhões de reais, não é não? É por aí. E em Campo Grande tem gente que tem dinheiro, hein, rapaz? E eu tô precisando de uns duzentão aí, não tem uns duzentão, hein? Que é isso, rapaz? 3 milhões de reais de IPVA. Tem gente que trabalha uma vida inteira, não chega nem na perto desses 3 milhões de reais de salário ao longo da sua vida. E o camarada paga de uma vez o IPVA. É a diferença desse país, né? As distâncias entre um indivíduo e outro, né? Não, a McLaren, na verdade, ela está avaliada em 2 milhões Ah, e 900 não, ela mil. vale 2 milhões, Isso, né? né? O valor do sim. IPVA é de 87.400, mesmo assim, perfeito, né? Mas mesmo assim é muito dinheiro, é um né? valorzão grande de IPVA para um veículo só. Não, mas eu quero dizer aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que tem veículo no Brasil que custa mais de 50 milhões de reais. A galera anda com ele aí, anda de vez em quando, inclusive atropela alguém aí, porque as nossas estradas não são compatíveis para esse tipo de veículo, né? E assim a gente vai caminhando com os nossos impostos, né? Os impostos nossos de todos os dias. Dizem que o trabalhador brasileiro ele tem que suar até agosto, setembro, né? Só para pagar imposto, depois é o que sobra. Enfim, assim a gente vai seguindo dessa maneira, pagando impostos. 7h29. E as emendas PIX, hein? Seguem rendendo. O Ministério Público Federal recomendou ações judiciais contra 361 municípios brasileiros que não prestaram conta sobre o uso das chamadas emendas PIX. Em Mato Grosso do Sul, 6 municípios e o próprio governo estadual estão na mira do órgão por não cadastrarem planos de trabalho para aplicação dos recursos recebidos em 2024. As cidades sul-mato-grossenses que poderão sofrer processos são Vicentina, Inocência, Aparecida do Taboado, Corumbá, Campo Grande e Dourados. Em alguns casos, o mesmo município deixou de apresentar mais de um plano de trabalho, como ocorreu em Corumbá. Além disso, uma das transferências feitas ao próprio estado de Mato Grosso do Sul, no valor de 5,9 milhões de reais, também ficou sem a devida prestação de contas. A recomendação do Ministério Público Federal é de que os gestores sejam responsabilizados por crime de responsabilidade devido à omissão na execução dos repasses, e as ações podem levar à cassação dos prefeitos e até a inelegibilidade. O que são as emendas PIX? Elas são as transferências especiais, popularmente chamadas emenda PIX, criadas pela Emenda Constitucional 105 de 2019, diferente das emendas tradicionais,
Esse modelo permite que parlamentares destinem recursos diretamente a estados e municípios sem necessidade de convênios ou prestação de contas antecipada. A intenção original era agilizar a liberação de verbas, mas a falta de transparência gerou críticas e questionamentos judiciais. Desde então, o Congresso Nacional tem tentado impor regras para aumentar o controle sobre esses repasses. O MPF já vinha monitorando a situação e havia aberto procedimentos administrativos em 400 municípios. Como muitos não seguiram as orientações, o órgão agora pede que os prefeitos sejam processados. Quem destinou as emendas para o Mato Grosso do Sul, os recursos são prestados e contas desses recursos e indicados pelos parlamentares Beto Pereira, PSDB, a Soraya Tronic, Podemos, e aí o Beto Pereira destinou 1 milhão para Vicentina, 500 mil para Inocência, para o estado de Mato Grosso do Sul, quase 6 milhões, a Soraya Tronic, para Aparecida do Taboado, 1,5 milhão, Corumbá, 200 mil, em 2 emendas de 100 mil cada, Campo Grande, 200 mil e Dourados, 100 mil reais. Então tá aí, vai ter que prestar conta, né? Recebeu a grana via emenda Pix, e aí, qual a destinação dela? Então, é o que o MPF quer saber. Então, Henrique, ontem, mas o Congresso Nacional ontem deu um cavalo de pau no Supremo Tribunal Federal, mais precisamente no ministro Flávio Dino. Porque eles, na verdade, aprovaram, mas eles mudaram a regra lá, de que aquele deputado que destina, ele não vai aparecer. Continua o líder, o relator das emendas, ele mandando, e o deputado não aparece. Quer dizer, continua, de uma certa forma, sem transparência na sua totalidade. Teve um avanço? Teve, mas nem tanto. E você vê como que são as coisas. Olha, dos partidos que compõem lá o Congresso Nacional, somente o PSOL e o Novo votaram contra o projeto. O restante, de Mamana Caducano, de PT a PL, todos votaram a favor. Entendeu? Então você vê como que são as coisas. Na Câmara nós tivemos 361 votos a favor, 33 contrários, que são justamente do PSOL e do Novo. E no Senado, 64 senadores a favor e somente 3 contrários. Então, quer dizer, essa queda de base, nós temos que mudar. O Sarney esses dias deu uma entrevista, certo? Deu uma entrevista. E ele mudou o seu posicionamento de quando ele era presidente da República. Sim. Porque quando ele foi presidente da República, teve até aquela emenda do deputado Matheus Ienzen, saudoso deputado do Paraná, um deputado inclusive evangélico, dono de rádio, né, da Rádio Marumbi e tal. O Matheus Ienzen apresentou a emenda lá em 1989, né? Não, antes disso, lá no 88, 87, para o mandato do presidente ser de 5 anos, né? E essa emenda foi aprovada e tal, beleza. E aí o Sarney, ele era contrário ao parlamentarismo, ele não era a favor do parlamentarismo, ele era a favor do presidencialismo. Tanto é que ele patrocinou, quem patrocinou a criada, o nascer do Centrão, foi o Sarney. O Sarney que patrocinou essa galera aí, que eram parlamentares de vários times. Do PMDB, na época, MDB ainda, né? E outros partidos aí, que era para contrapor, certo? Os deputados que representavam a esquerda naquele momento. Ora, eu vou ser sincero com você, o PT tinha 5 deputados na época, que era o único partido de esquerda que tinha deputado. Tinha o PDT, mas pouco também e tal. Bom, agora, passou esses anos todos, né? Falar nisso, nessa data, hoje, está fazendo 40 anos que nós elegemos o primeiro presidente civil, né? Do Brasil. Faz 40 anos isso. Justamente hoje, dia 14... tomou posse, na verdade, né? Tomou posse, na verdade. Não foi que elegeu, tomou posse. Há 40 anos atrás. Aí o que acontece? Hoje o Sarney está dizendo que nós temos que mudar o nosso sistema político. E tem que mudar mesmo, Henrique Verian. Do jeito que está aí, vai ficar essa quebra de braço. E a população não entende, a maioria não entende. Essa briga entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional e o governo federal. E muitas pessoas, por conta dessa questão de fake news e por interesses particulares de grupos e pessoais e tudo mais, as pessoas confundem a cabeça do eleitor. E muitas vezes o eleitor está preocupado em trabalhar, está preocupado em tratar da família dele, cumprir com as suas obrigações, não se atenta para aquilo que realmente está acontecendo, né?
E o que está acontecendo? O Congresso Nacional, Câmara e Senado estão impondo ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, certas decisões e ao governo federal também. O governo federal está de mãos atadas. Então vamos mudar logo o sistema político. Vamos estabelecer a figura do presidente da República, que ele vira uma rainha da Inglaterra, e estabelece logo um primeiro-ministro. Você entendeu? O parlamentarismo. Pronto, aí o Congresso manda. Aí o Congresso vai mandar de fato de direito. Tenha coragem, os nossos deputados e senadores, para mudar o sistema político e ir acabando logo com esse negócio de essa briga que está acontecendo aí, que a população só está se lascando com isso. Essa é a verdade. É uma queda de braço, né? E, obviamente, tem que ser mudado esse sistema de alguma maneira o mais rápido possível, né? Infelizmente, mas o interesse é de quem? Nosso, mas quem vai conseguir realizar as mudanças? Congresso Nacional, eles querem? Não. Então vai ficar difícil, né? Se não tiver uma movimentação do popular gigantesca, é difícil as coisas mudarem. Aí se a população vai pra rua reclamar, aí o próprio governo vai lá e mete a chibatada na polícia, mete a polícia pra dar chibatada no povo, como aconteceu na Argentina agora recentemente. Quer dizer, o cidadão, quando é que o cidadão terá a vez de reclamar? É da situação que está acontecendo no país. Tem muita coisa, tem muita situação que está acontecendo no país que não está a favor da população, não. Está muito contra a população. Hoje mesmo está entrando a regra aí, não sei se você tem essa pauta aí, está entrando a regra aí do governo tem uma renúncia de 650 milhões de reais para ver se consegue diminuir o preço de alguns produtos. A população não aguenta esses preços que estão sendo praticados. E aí fica os camaradas dizendo que é culpa desse atual governo. Eu não estou aqui tirando a culpa desse atual governo, não. Mas esse já vem um preço do IPCA, tem uma estatística do IPCA aí dos últimos 5 anos. Você precisa ver os preços dos produtos, o quanto que eles foram aumentando ao longo desse tempo. E chegou nesse ponto culminante agora que a gente não aguenta mais. Nós não aguentamos mais. Certo? E o salário do cara, como diria o professor Raimundo, e o salário, ó. Salário baixo. É muito complicado, cara. Tá muito complicado. A gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é essa, né? Tem que torcer aí pra dar certo o que vem sendo tentado, pelo menos, né? Por parte do governo federal, já que as coisas estão dificílimas pra todo mundo. 7h38. Bom, vamos trazer aqui uma informação. Infelizmente, né, um óbito ontem que aconteceu em Três Lagoas, envolvendo aí uma motociclista que desviou de uma bicicleta e não tem informações se era uma bike elétrica ou uma bike convencional, e ela acabou batendo no poste e morreu no local, lá na Ranulfo Marques Leal, uma mulher de 30 anos, né? Ela que estava ali naquele canto da cidade, infelizmente foi desviada essa bicicleta e acabou colidindo nesse poste. Jennifer Mileide Veiga Moura, de 30 anos, jovem, que infelizmente perdeu a sua vida desviando de um ciclista, perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste de energia elétrica. O impacto foi tão forte que ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro. Felizmente, viu, Cláudio? Mais um acidente trágico em Três Lagoas. Isso foi perto lá da minha casa, rapaz. Infelizmente eu estava em casa, né, já meio que no final da tarde, começo da noite, aconteceu esse acidente. E eu estou lembrando aqui de que hoje é sexta, quarta-feira, por volta das 18h30. Não, 18h30 não. Eram umas 17h45, mais ou menos. Eu estava passando ali na Rosário Congro e vindo aqui para as bandas da rádio, quando o sinal abriu, né, e eu toquei o veículo ali na confluência da Rosário Congro com a Eloy Chaves. Veio uma menina, uma mocinha de bicicleta elétrica da feira. Ela entrou na Avenida Rosário Congro, na contramão, e foi para frente do meu carro. Olha, se eu tivesse numa velocidade acima do, né, um pouquinho, tipo 40 km por hora, eu teria batido daquela bicicleta elétrica daquela menina. Eu freiei na hora. Mas olha bem o que estava acontecendo. A menina com
fones de ouvido, ouvindo uma bela de uma música, talvez um funk ou sei lá o quê, né? E ela nem viu o que ela fez. Ela não viu que ela ultrapassou na frente do meu carro. Aí eu chamei a atenção dela, parei, aparelhei com ela e falei, moça, você viu o que você fez? Ela não estava nem aí, ela não viu o que ela fez. Falei, moça, você poderia ter perdido a vida agora e ter me enroscado também, né? Porque fica uma situação constrangedora, horrível isso. Gente, então vamos ficar atentos. Essas pessoas que andam de bicicletas, ou bicicletas elétricas ou não, e que muitas vezes estão com fone de ouvido, ouvindo música, você pode ouvir a música que você quiser. Nós somos de rádio, nós não somos contra a música, pelo contrário, nós somos a favor das músicas. Mas pelo amor de Deus, quando você estiver no trânsito, você tem que cuidar, tem que prestar atenção. Muitas vezes alguém buzina para você para te dar um alerta e você tá com fone de ouvido, você não ouve. Certo? Você não ouve. Então por isso que eu sou daqueles, já falei com as autoridades de trânsito de Três Lagoas, já falei com muitas pessoas, com políticos. Nós precisamos fazer uma campanha em massa de conscientização de como as pessoas devem se comportar no nosso trânsito. Que custa gastar um pouquinho de dinheiro com isso? Isso é um investimento na vida das pessoas. Certo? Porque os camaradas, as pessoas estão andando de qualquer jeito nas nossas ruas. Até mesmo as pessoas, Henrique Ferreira, aqui estão fazendo caminhada, estão fazendo uma corridinha, eles colocam aqueles fones de ouvido e ficam correndo nas ruas na contramão e eles não vão ouvir nada, cara. Eles não estão vendo, eles perdem a noção da onde eles estão. Eu tô falando porque eu posso colocar eu já fiz esse teste, certo? Esse fone de ouvido atrapalha muito. Nós que somos motoristas de veículo, nós não podemos andar com fone de ouvido, senão nós seremos multados. Então, olha, fica alerta as pessoas que estão andando com esses veículos, essa bicicleta elétrica, bicicleta normal. Preste atenção no que vocês estão fazendo. Respeite a sinalização. Não adianta falar que não tem sinalização, porque tem. Tem sinalização. Semáforo, a sinalização vertical e horizontal, tem tudo. Mas infelizmente as pessoas estão assim meio que, sei lá o que elas pensam na vida, né? Ah, tô andando de bicicleta ali, a rua é só minha e ninguém mais passa, só eu. E de repente acontecem essas coisas aí. A regulamentação da bike elétrica, ela precisa acontecer. Não tem como. Eu sei que tem muita gente que usa e usa com consciência, mas tem muita gente que não está nem aí, né? Menores de 16 anos não deveriam ser permitidos guiar bicicleta elétrica, né? Em hipótese nenhuma. Se forem flagrados, tem que prender e multar para o proprietário ir retirar essa bicicleta, uma multa alta, inclusive, para não permitir menores de 16 anos. E maiores de 70 tem que ter alguma regrinha também, né? Eu sei que o deslocamento é tudo importante e tal, mas tem que ter uma regrinha, tem que ver se a pessoa tem condições de guiar essa bicicleta elétrica, né? E tem que ter cursos. A pessoa comprou essa bike, tem que ter uma capacitaçãozinha aí, né? Sentar aí no banco e ouvir uma palestra. Principalmente se a pessoa nunca teve habilitação na vida, para entender as regras de trânsito, conscientização. Os pares, tem que ter sinalização na cidade, né, dos cruzamentos, tem que estar tudo muito bem sinalizado para as pessoas respeitarem. Mesmo assim, tudo sinalizado, não respeitam, né? Para não ter desculpa. Ah, mas a faixa de pare estava apagada, não vi, para não ter desculpa. E infelizmente a morte da mulher de 30 anos, da Jennifer Milady Veiga Moura, foi o primeiro acidente com vítima fatal de 2025 aqui em Três Lagoas. E a gente, né, fica muito triste com isso, né? Os nossos sentimentos à família, os amigos da Jennifer, nesse momento de luta e tristeza, e vamos ficar esperto, porque infelizmente esse não foi o primeiro e não será o último acidente com vítima fatal no trânsito em Três Lagoas. Vamos redobrar a atenção nas ruas e avenidas de nossa cidade. 7h45, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações para você. Estamos apresentando Difusora Notícias.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp Big Com 99190 4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h47, estamos de volta. A Receita Federal espera receber 671.985 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física em Mato Grosso do Sul até o fim do prazo, no dia 30 de maio. Em 2024, foram entregues 627 mil documentos dentro do período estipulado, que representa um aumento de aproximadamente 7% na expectativa deste ano. O prazo, o envio da declaração começa na próxima segunda-feira e termina no dia 30 de maio. O prazo é 3 dias menor do que de 2024. O programa para preenchimento está disponível desde ontem, dia 13. Quem optar pela declaração pré-preenchida só poderá acessá-la a partir do dia 1º de abril. A Receita Federal estima que em todo o país sejam entregues cerca de 46 milhões e 200 mil declarações. Os contribuintes que atrasarem a entrega pagarão uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido, além de juros baseado na Selic. A restituição seguirá critérios de prioridade: idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave, professores e aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento via Pix, serão preferência no pagamento. Fora esses grupos, quem enviar a declaração mais cedo receberá a restituição antes. Os contribuintes obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, obtiveram ganhos na venda de bens ou direitos sujeitos à tributação, movimentaram valores na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil, entre outras situações específicas que foram listadas pela Receita Federal. O anúncio das novas regras foi feito pela Receita na tarde de quarta-feira. O Ministério da Fazenda, com a participação de auditores fiscais e representantes da Serpro. Mais informações sobre o processo podem ser acessadas no site da Receita Federal. Tudo muito parecido com os anos anteriores, né, Cláudio? Sim, sim, perfeito. É aquilo que eu estou falando já há algum tempo. Antigamente, você lembra quando nós tínhamos que fazer a declaração no papel, depois passou pelo disquete, depois foi pro CD. Hoje não, hoje a Receita já sabe tudo da tua vida. Sabe tudo. Ela só quer que você comprove aquilo que ela já sabe. Então não deu a desperta aí não, na questão da declaração de imposto de renda, porque a Receita sabe. Tipo, por exemplo, o camarada ganha 2 salários mínimos, mas ele movimenta 10, 15 mil todo mês na conta dele, ele vai ter que falar para a Receita Federal o porquê que está acontecendo isso. Então tome muito cuidado com movimentação atípico, né? Movimentações acima da sua renda, na sua conta. A Receita dá de óculos nisso.
Principalmente você que tá sempre nas apostas esportivas, né? Tigrinho. Tá ganhando dinheiro, fica atento, viu? Isso daí, se movimentar muito, você vai ter que pagar imposto sobre. Então fique ligado. 7h50. Vamos trazer a Gisele com informações, falando sobre os beneficiários do Bolsa Família. Agora são 7h50. Olá, bom dia a todos que acompanham o Difusora Notícias. Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que beneficiários do programa Bolsa Família têm 17% menos risco de internação por transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. A diferença na comparação com quem não recebe o benefício aumenta para 26%, quando a substância em questão é a bebida alcoólica. Um estudo cruzou dados não individualizados do Cadastro Único e do Sistema de Informações Hospitalares de mais de 35 milhões de brasileiros entre 2008 e 2015. Os pesquisadores aplicaram também um índice que mede o nível de privação material e identificaram que o programa teve impacto positivo em todas as faixas. Na de maior privação, o risco de internação foi de 41%, menor entre os que recebiam o benefício. Essa associação observada entre ser beneficiário do Bolsa Família e a redução do risco de internação pode estar relacionada ao alívio do estresse financeiro e à promoção de acesso aos serviços de saúde e educação, por conta das condicionalidades do programa, explica Lidiane Toledo, uma das integrantes da equipe que conduziu o estudo. Ela complementa que a falta de dinheiro e a incerteza financeira são fatores de estresse que podem afetar a qualidade de vida e a saúde mental, levando ao abuso de substâncias psicoativas. Além disso, as famílias inscritas no programa devem garantir o cumprimento de medidas básicas de cuidado com a saúde, como pré-natal e vacinação das crianças, o que aproxima a família de unidades de saúde que podem ajudar com os transtornos. Outra condição para receber o benefício do programa é que as crianças e adolescentes tenham uma frequência escolar mínima, o que os pesquisadores também acreditam que tenha uma contribuição positiva. Essa hipótese se baseia no fato de que a baixa escolaridade, uma das medidas de status socioeconômico reduzido, é um fator de risco bem documentado para os transtornos por uso de substância, além de que as pessoas que fazem uso de substâncias frequentemente enfrentam barreiras no acesso aos serviços de saúde, diz o artigo. De acordo com a pesquisadora Lidiane Toledo, o estudo demonstra que o apoio financeiro também é essencial para pessoas que vivem com transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias e em situação de pobreza ou extrema pobreza. Como podemos esperar que uma pessoa busque e mantenha o tratamento de saúde se ela e sua família nem sabem se terão o que comer? A recomendação é que profissionais da atenção primária e dos centros de atenção psicossocial considerem encaminhar pessoas vivendo com transtornos por uso de substâncias e que estão em situação de vulnerabilidade social para programas de proteção social, como Bolsa Família, enfatizou a pesquisadora. Gisele Mendes para o Grupo Difusora de Comunicação. 7h54, obrigado Gisele pelas informações. Bom, vamos falar um pouco da dengue. Nessa semana a SES confirmou a 4ª morte por dengue em Mato Grosso do Sul. Conforme o boletim epidemiológico divulgado, os outros 4 casos estão sob investigação para determinar se foram causados pela doença. Segundo o documento, uma idosa de 74 anos que tinha hipertensão arterial apresentou os primeiros sintomas da dengue em 1º de fevereiro. O óbito ocorreu 10 dias depois. A confirmação da morte pela doença foi oficializada no dia 11. Com mais esse caso, o número de vítimas fatais pela dengue sobe para 4, todas mulheres com idades entre 65 e 88 anos. As mortes foram registradas em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina e Aquidauana. Atualmente há 1.424 casos confirmados da doença, enquanto outros 4.308 seguem em investigação. Nas últimas 2 semanas, Figueirão, Japorã, Aparecida do Taboado e Paraíso das Águas registraram incidência média de casos confirmados da doença. Então tá aí, a dengue continua fazendo vítimas pelo Mato Grosso do Sul afora, inclusive vítimas em Três Lagoas, incluindo uma vítima fatal. A dengue, a toda hora nós estamos falando da dengue aqui, né? E é uma doença complicada. E que poderia ser bem controlada se
a população realmente ajudasse a combater, né? E o combate é tão simples, né? É só você ir no seu quintal, dar uma olhada nas plantas, lá nos vasos, enfim, nos possíveis recipientes que aloja água, que pode alojar também o mosquito Aedes aegypti, né? Então, quer dizer, o dia que a população se conscientizar de fazer esse papel, certamente nós vamos diminuir muito, mas e muito mesmo os casos de dengue. E agora nós temos as vacinas, e muitas vezes oportunizadas hoje aos adolescentes aí de 10 a 14 anos, que são aqueles que, segundo as estatísticas, que vão mais ao hospital, né? Caso pega a doença, né? Então eles são as prioridades nesse momento, mas infelizmente os pais não têm colaborado, não têm levado seus filhos também para receber a dose da vacina. Então é difícil, é muito complicado isso. E vem acontecendo mortes, as pessoas só acreditam se acontecer algo desse tipo na família de alguém. E o mutirão da limpeza está lá no bairro Vila Nova e JK, com as caçambas disponibilizadas para as pessoas seguirem depositando aqueles itens que estão só acumulando sujeira dentro da sua casa. Portanto, né, pode descartá-los os moradores do bairro Vila Nova e JK. E vai rodar o mutirão da limpeza, vai rodar a cidade inteira de novo até o final do ano. Então, já se prepare, já vai organizando aí, né, aquelas coisas que você quer jogar fora, para quando o mutirão da limpeza chegar com as caçambas, você pode descartar tranquilamente. 7h57, uma última notícia. A Justiça de Mato Grosso do Sul reafirmou que procedimentos estéticos invasivos são prerrogativa exclusiva de médicos. Em decisão unânime, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado negou o recurso de uma clínica de estética que contestava a proibição dessas práticas por fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde. O caso reforça a polêmica sobre os limites de atuação na estética e intensifica a onda de processos movidos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que busca impedir cursos e atendimentos realizados por profissionais sem formação médica. Então, tá aí, né? Aquilo que a gente vê muito acontecendo e casos envolvendo procedimentos estéticos em clínicas que não tem profissionais, né, habilitados para isso, e pessoas deformadas, que não é difícil você se deparar com essa situação das pessoas, inclusive perdem a vida por conta disso, viu, Cláudio? Já muita gente perdeu. E eu fico imaginando o seguinte, né, Henrique Ferian? Se você vai num procedimento, quer seja ele qual for, você quer saber da procedência do profissional. Né? Ainda mais quando você mexe com a vida, com saúde. Enfim, como que também tem lá o profissional que é esse não é profissional, ele né, essas pessoas são os trapaceiros, né? Que vivem fazendo esse tipo de coisa aí. Mas eu vou lá acreditar num cara que está na clandestinidade, numa clínica de estética que não tem legalidade de nada. Mas como que nós entramos num negócio desse também, cara? Fica meio complicado, não é? E você sabe que um caso de uma pessoa do interior de São Paulo, ele ia fazer um procedimento, né, no seu rosto, e que, obviamente, ele disse que pesquisou muito, quer dizer, a família, ele perdeu a vida. A família disse que ele pesquisou muito sobre uma clínica que tenha uma capacidade para atender aquilo que ele queria, e pesquisou e nas redes sociais, e ligou, e entrou em contato, e muita gente lá repercutindo que era uma boa clínica e tal, e ele foi fazer o procedimento, né, veio a óbito porque não tinha condições, né, de ter uma UTI, né, que tem alguns procedimentos, tem que ter uma UTI, se der algum problema, tem que ser no hospital, por exemplo. E aí essa pessoa veio a óbito, né? E depois foram ver o camarada que fez o procedimento, não era médico, a clínica estava irregular. Fez um cursinho pela internet. E tinha feito procedimento de um monte de gente. Aí começou a aparecer. Porque eu fiquei desse jeito, eu fiquei assim, eu fiquei deformado, não sei o que lá. E aí, só que, né? Você viu aquele moço aquele procedimento que eu nem sabia, né? Nunca nem ouvia falar. Depois a gente ouviu aquele tal de parece que é peeling de fenol, né? Que é coisa que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Você vê, perdeu a vida por causa disso também, né? E infelizmente esses casos não são isolados. E tá certa a Justiça do Mato Grosso do Sul, né? Alguns procedimentos têm que serem realizados só com profissionais e, dependendo do procedimento, tem que ser dentro do hospital. Se der alguma reação ou alguma coisa, né, a pessoa consegue ser entubada rapidamente
para não perder a vida. Então é isso. 8 horas pra gente finalizar a edição de hoje do nosso jornal. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre às 11 horas. Na sequência o Gil tá chegando, um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Pra você, um ótimo dia, um excelente final de semana e segunda às 7 da manhã a gente se encontra. Um abraço e até lá.